já estamos no ar. Moçada, essa... Desculpa, vai lá, Renatão. Não, estou aqui também, só te falar que eu já estou aqui. Maravilha, não, então sensacional. Renatão, o que você fez, meu amigo? A gente pegou e decompôs o valor de cada um dos itens do nosso plano de negócios, tá joia? Aí, a gente, deixa eu voltar a projetar para cá, a gente foi identificando quais eram os impactos de cada uma dessas variáveis de crescimento vegetativo, risco de crescimento vegetativo, risco de solo de terceira categoria, risco de desapropriação, risco ligado a atraso de licenciamento, risco de tudo isso, risco de tudo aquilo, risco de tudo aquilo. Aí a gente entra nessa etapa justamente nos mitigantes. Então, novamente, aquelas linhas do nosso plano de negócios que estão cobertas pelo contrato de concessão, via de regra, o que a gente pode afirmar é que elas são linhas, são riscos mitigados a custo zero para a concessionária. Claro que sempre tem um potencial risco de custo financeiro. Por exemplo, você tem um sobrecusto de geotecnia. E aí você vai no contrato da linha 6, o contrato da linha 6 fala que, seguindo o projeto básico disponibilizado pelo Estado na época da licitação, o teu risco de geotecnia está limitado a 40 milhões de reais, se eu não me engano, a preços da época. Até aqui, maravilha. Só que, se você tiver um sobrecusto que vá a maior do que 40 milhões, você não tem direito o Estado me dá dinheiro, você tem direito a um reequilíbrio econômico financeiro contratual. Até você reequilibrar o teu contrato, seja por aporte público, seja por dilação, você tem um custo financeiro aqui dentro. Você tem carregamento desse investimento a mais que você fez e que ele não vai ser considerado para fins de reequilíbrio. É uma sacanagem, é uma tremenda sacanagem, mas é o que mais acontece. Eu tenho, por exemplo, empresas de saneamento e de mobilidade urbana que quebraram porque o poder público passou 10 anos sem reajustar o valor da tarifa, quebraram a empresa, porque o cara começa a ter que financiar a operação dele, a receita não é suficiente para cobrir a operação, é um serviço público essencial, ele não pode deixar de abastecer água às casas, ele toma crédito no mercado, esse custo de crédito vai explodir, e o dia que esse cara tiver uma indenização, uma recuperação, uma recomposição de equilíbrio econômico-financeiro, o custo exorbitante da dívida que ele pagou para um financiador enquanto ele estava vivo não vai fazer parte da conta, porque não era uma conta de plano de negócio inicial, que é um completo absurdo. Mas tudo bem, vamos deixar esse comentário como uma parte dentro dos riscos que se corre quando se entra nesse negócio. De qualquer forma, aqui, uma vez estabelecidos os mecanismos de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro contratual, e uma vez que você isola quais são os riscos cobertos pelo teu contrato, você começa a entrar justamente no plano das mitigações. E aí, 2 planos fundamentais, da Glen, claro, de olhar para o teu contrato de concessão, olhar quais são os riscos terceirizáveis, ou seja, aquela parcela de riscos que você pode isolar via mecanismos de mercado segurador, ou seja, você transfere essa parcela de riscos para um terceiro especializado na gestão de portfólios de riscos. Então, óbvio que os seus corretores de risco, de seguros, não correm o risco, eles resseguram esses riscos todos em Londres, resseguram em Amsterdã. Aquilo que não for possível você tentar segurar, você continua tentando terceirizar, por exemplo, via contrato. Então, você tem uma série de riscos ligados à fase de implantação e o que a gente já debateu pra caramba. Você tenta terceirizar esse risco por meio do teu contrato de construção, do teu contrato de EPC. Você fala, olha, eu quero um contrato a preço fechado para a implantação dessa linha de metrô, um preço fechado para a implantação dessa rodovia, e aí, amigo, bota no teu preço que tudo que acontecer vai ser problema teu,
Então, você terceirizou o risco de construção, inclusive coloca uma série de transferências de penalidades para o teu contratado, caso você seja penalizado por inadimplemento dele. Ou seja, se o cara, ao invés de plantar o Rodoanel Leste em 3 anos, ele acabar atrasando 6 meses, ele não só vai ter que correr, vai ter que pagar a diferença de preço por ter demorado 6 meses a mais, mas ele vai ter que cobrir a perda de receita que esse cara deixou de receber, vai ter que cobrir as penalidades que esse cara vai ser penalizado, exatamente para tentar tornar a posição do acionista daquele projeto o mais neutra possível em relação aos riscos. Aí você fala, tá, pô, mas eu passei os riscos todos para o meu EPCista, o risco não sumiu, eu só realoquei ele, e esse cara vai cobrar vai cobrar pelo risco que ele vai assumir. Sim, exato. Ninguém está dizendo que não. Veja, o tema é você tentar jogar todos os riscos mitigados. Não quer dizer que você vá mitigar todos os riscos. Quer dizer que, nesse momento, você vai fazer um plano de negócios linha, um plano de negócios revisado e que você vai mitigar todos os riscos. Aí você vai falar, mas, Fernando, eu tenho riscos que eu não consigo segurar. Tem riscos que eu não consigo transferir. Por exemplo, meu risco de demanda. Meu risco de demanda eu vou contingenciar, porque eu não consigo fazer uma apólice de seguro para ele, não consigo convencer o meu EPCista a assumir o risco de demanda, até porque ele não tem nada a ver com a demanda de projeto. Então, a gente vai ter que dar uma olhada como é que a gente contingencia esse risco de acordo com aqueles percentuais de probabilidades de ocorrência que eu havia estabelecido na minha matriz de riscos lá atrás. E aí essas coisas começam todas a fazer sentido. Então, ao invés de apostar numa demanda plena, eu vou estabelecer uma curva de demanda com risco um pouco mitigado. Então, eu vou partir de 125 milhões de reais aqui, não vou considerar essa taxa de crescimento toda, vou considerar uma taxa de crescimento de 2% para cá, igual a isso daqui, vezes, está muito calor, vezes 1,02. Aí aqui eu não vou considerar todo aquele impacto do trecho leste, eu vou para 210 milhões de reais aqui e vou considerar uma taxa de crescimento que não vai ser mais agressiva para os dois, então tá, o Rodoanel também, aqui o trecho leste eu vou estabelecer uma margem de segurança maior e vou considerar as médias de crescimento históricas da BCR, que são são mais ou menos 2,4% ao ano, alguma coisa do gênero. Então, ao invés de chegar em 1 bilhão e 400 milhões de reais de receita, eu vou chegar em 800 milhões de reais de receita, parece ser uma coisa muito mais razoável. Aí eu vou contingenciar, e tomem cuidado para você não sobrecontingenciar, porque você tem uma probabilidade de você ter, isso é super importante, galera, para quem gosta de estatística, e por isso que a gente deixou, inclusive, uma lecture de estatística dentro do material que o Igor disponibilizou para vocês, e está lá com certeza absoluta. Uma coisa, eu tenho uma probabilidade de 5% de acontecer uma perda de demanda. Outra coisa, eu tenho uma probabilidade de 5% de eu ter um sobrecusto de investimento. Cara, perda de demanda e sobrecusto de investimento são dois eventos totalmente independentes. Qual é a probabilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, no mesmo projeto? É 5% de 5%. 0,025%. Ou seja, você precisa ser um puta de um pé frio para ter uma grande perda de demanda e um grande sobrecusto de investimento. Normalmente, ninguém contingencia o risco do teu projeto ser zero, ser aquele risco de 0,0001% que tudo deu errado. Não faz sentido. Você tem que ter uma coisa um pouco mais ponderada, tá joia? Porque os riscos se
balanceiam, os riscos se compensam. É muito raro todos os riscos acontecerem ao mesmo tempo no mesmo projeto. Fernandão, Fala, meu amigo. Uma pergunta. E esse modelo, né? Agora linkando com depois disso construído, que você leva no banco que fala, pô, dentro desse cenário você vai ter uma taxa de juros X. Tudo isso ele influencia no teu modelo ali no final? Estamos chegando lá. Me dá um segundo. Um segundo, Renatão. Tá Perfeita pergunta. Cara, a gente está no último gogó da parte de modelagem financeira. Então, a gente identificou as variáveis críticas que determinam a estrutura de probabilidades de ocorrência dessas projeções todas. Ou seja, fizemos nosso modelo de 4 estágios, fizemos nossa projeção de fluxo de comércio internacional, como que o fluxo de comércio internacional afeta a projeção de crescimento do tráfego da nossa rodovia, fizemos a nossa projeção de CAPEX, o problema da implantação do trecho leste, todas as contingências necessárias. Então, o nosso amigo Nelson já falou, cara, essa liberação de faixa de domínio não rola ser feita em 3 anos a esse preço, com esse negócio. Quer dizer, óbvio, isso aqui é a expectativa, mas é para contingenciar. Você não vai conseguir considerar isso daqui fixo. Contingencia 15% de contingência, galera. 15% de contingência no valor da minha liberação de faixa de domínio. E as minhas obras, elas são um pouco complicadas, elas só têm lá um túnel e alguns viadutos, então 7% de contingência da minha faixa, das minhas obras, alguma coisa do gênero, aumenta 7% o valor do custo do meu contrato de EPC, para a gente finalmente conseguir fazer a transferência de todos os riscos desse negócio para o meu contratado, para o meu EPCista, para o meu empreiteiro responsável por implantar essa obra. Então, galera, eu tento terceirizar 100% dos meus riscos. Um dos casos mais caricaturais que aconteceu foi numa desses cursos, eu acho que foi na primeira turma, no ano de 2009, posso estar enganado, estava lá um cara da OAS, aliás, tinha uma turma grande da OAS no primeiro curso, 2006, 2007, mas lá atrás. O que era o caso? Era uma concessão de uma rodovia no Peru, chamada IRSA Sul. A IRSA era parte do projeto de conexão bioceânica do BID, então eles estavam fazendo uma série de eixos rodoviários que saíam dos portos, eu não lembro se era Arequipa, Quito, qual era o caminho que ele fazia para lá de baixo, para atravessar pelo Peru, para chegar naquela região sul da Amazônia, para daí tentar encontrar um eixo da Transamazônica, algum outro eixo do Mato Grosso, para chegar nos portos do Atlântico. Insano o projeto, mas, de qualquer jeito, ainda é muito mais fácil você navegar pelo Panamá, ou navegar pelo Cabo Horn, ou mesmo sair pelo Cabo da Boa Esperança quando você vai para a China, não é esse o problema, mas o fato é que era uma concessão que a Odebrecht ganhou, e a Odebrecht pede, então, para a OAS 3 orçamentos. O primeiro orçamento era o orçamento de implantação de um segmento de túnel bem complicado, aquilo é uma área muito complicada. O segundo orçamento era o orçamento de implantação do túnel, mais o seguro contra incidentes geotécnicos no período da obra. Ou seja, se tivesse um tremor de terra, se tivesse um estalo, porque ali nem um tremor você precisa do estalo e a montanha se desfaz, ela é muito instável, aquele tipo de solo, é rocha muito fraturada. E aí, um seguro durante a fase de implantação, e aí o terceiro orçamento, que era o orçamento de implantação, seguro durante a implantação e seguro durante a fase de operação, durante a vida da concessão. E aí os caras da OAS estavam indignados. Porra, o que esses caras acham? Eles são loucos que eu vou dar um seguro? Eu falei, gente, faz todo sentido. Jura que faz? Faz todo sentido. Por quê? Porque esse cara quer saber qual é o custo de mitigar 100% dos riscos do negócio.
e está descobrindo quem mitiga mais barato. Óbvio que ele está cotando esses seguros também, mas ele quer saber se o seguro que ele está cotando como SPC, como SPE, custa mais caro ou mais barato do que o seguro que você cota como EPCista. Ele está tentando otimizar. E ninguém falou que ele vai fazer o seguro. Nem com você, nem ele, nem com ninguém. Ele vai analisar como é que fica o business plan dele, exatamente considerando todos os riscos de desapropriação, de obra, de demanda, de operação, etc., 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 mitigados. E na hora que você mitigar, teoricamente, 100% dos teus riscos, moçada, eu sei que é teórico, eu sei que vocês vão ficar putos, eu sei que é somente uma forma de pensar. Mas na hora que você mitigar, se é que é possível, se você conseguir mitigar 100% dos teus riscos do negócio, qual é o risco do teu negócio? Zero. Boa, Renatão, obrigadíssimo. Só que eu tô puto por responder, porque não tem, né? Risco zero, eu sei. Né? Okay. Não existe, mas é a construção. É a construção. Renatão, se você tem um projeto de risco zero, qual deve ser a remuneração do teu projeto? Baixa, né? Claro, a remuneração livre de risco. Diretamente proporcional, né? Não, é uma NTNB, é uma remuneração livre de risco. O que eu estou falando para vocês é que é impossível você afirmar se o projeto é viável quando, na condição de partida dele, ele apresenta uma taxa interna de retorno de 8% ao ano. Você fala, esse projeto, 8% ao ano, é uma taxa de retorno alta ou baixa? Você não consegue definir. Agora, se eu conseguir montar um plano de negócios acadêmico, teórico, meramente teórico, na qual eu zerei todos os riscos, eu vou comparar esse plano de negócios, que teoricamente tem risco zero, com a remuneração de um título da dívida pública que paga risco zero. Hoje, uma NTNB de 50 e poucos, de 35 anos, que paga juros semestrais, paga mais ou menos 5% ao ano de juros. Ou seja, esse projeto é viável? Sim, né? Melhor botar na NTNB, né? Galera, vocês entenderam como é que você afirma ou refuta se um projeto é viável? Não é se ele tem TIR de 10, 12, 14 ou 16. É se a TIR do fluxo de caixa, de todos os riscos academicamente mitigados, é maior do que uma NTNB. Se ele ganha da NTNB, quer dizer que você tem um projeto bom na tua mão. Vale a pena ele está abaixo. É isso, Fabião. Se ele ficar abaixo da NTNB, quer dizer que você tem que assumir risco para chegar a uma remuneração igual a que você receberia dentro de um projeto do título público. O pessoal dá umas referências assim de 1,5%, 2% acima da NTNB, né? Do cupom da NTNB. Normalmente vai dar 0,5%, Fabião. Meio só? 0,5%. Vai por mim. Puta, na hora que todo projeto, cara. E aí o problema é caiu abaixo, a gente tira. E aí a gente tirou os acionistas de 2 projetos no mês passado, agora já é público. A gente tirou os acionistas de sacanagem dos presídios de Erechim, que era a licitação, acho que foi entregue no 1º de novembro, eu não lembro agora qual era a data certinha, e a gente tirou os nossos outros acionistas da Carris. Ele tirou exatamente nessa história. Fazia todo o fluxo de caixa, falava, vem cá, ó, hora que bater esses negócios aqui, esses mitigantes, você está com taxa de retorno negativa, mas você está colocando mitigantes. Exato. Você vai correr risco para chegar a uma rentabilidade empatada com o NTNB.
Aí os caras ficaram olhando e falaram, então, fechou o projeto e o plano de negócio. Não, é sério, né? Vamos embora para a praia, que é melhor. Alguém foi. Alguém foi nos dois, alguém comprou a Carriza. Entrou no negócio? Entrou. E alguém entrou na GPA, quem entrou na GPA? Entrou no Presidio Erechim. Tem que admirar demais esses caras, bicho, porque uma coisa, cara. Você corre um monte de risco, você não sabe nem de onde que vai vir para ganhar 0,5% acima da NTNB. Para qualquer um. É uma leitura. E a segunda leitura o cara tinha algum mecanismo de mitigação de risco que a gente não tinha. E se ele tinha esse mecanismo de mitigação de risco que a gente não tinha, ele tem que ter ganhado. O errado seria a gente ganhar. Então, vai ganhar acesso a outros negócios, outras coisas, tudo. É sempre assim. Por exemplo, a gente toma um monte de vareio da CCR. Por quê? Porque a CCR tem um portfólio de projetos de mobilidade urbana de concessões rodoviárias. Sim. Então, na hora que ele joga aquele ativo dentro do grande portfólio, dilui aquele negócio, ele consegue mitigar riscos que a gente, tomando o projeto standalone, não consegue. Então, ele receita acessória para mais um montão de coisa, né? Sempre vira, né? É isso. E aí você fala, quer dizer que quando a CCR ganha o projeto, ela mitiga todos os riscos e ganha só uma NTNB? Lógico que não. Aí você faz finalmente a volta do que foi. O último passo na tua análise de riscos, moçada, é exatamente você fazer a volta. Escolher os riscos que você vai correr, né? Você escolher quais riscos você vai correr, Marcelo. Porque, por exemplo, você mitigar riscos de geotecnia contra esse solo instalado nos Andes é uma fortuna. Aí você fala, cara, não faz sentido eu segurar essa brincadeira. O caso clássico que a gente fez foi exatamente a usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. O epílogo da história é demais, é interessantíssimo, porque a gente fez toda a engenharia, o Odebrecht fez toda a engenharia do projeto, a gente acompanhou toda a engenharia do projeto, a gente monta em cima do business plan a matriz com 115 riscos mais relevantes lá dentro que impactavam de forma relevante alguma das nossas linhas do plano de negócios, monta um modelo de mitigação em que, para você ter uma ideia, a gente contrata uma seguradora inglesa que veio fazer acho que eu comentei isso daqui, uma cotação de seguro para unknown underground. Os riscos geotécnicos de uma hidroelétrica eram seguráveis. Para cotar a apólice, eles pediram 60 mil libras para a gente. E eles pagaram 60 mil libras para ter uma cotação de apólice do cara que veio da Inglaterra, foi para o IPT, foi no Instituto de não sei o quê, foi procurar toda a geotecnia, foi colher pedra no lugar, foi fazer estudos, mandaram o preço do valor de um prêmio do seguro. E a gente pegou todo aquele pacote de seguros, botou no modelo, comparou com as probabilidades, e sabe qual foi a decisão, Marcião? Vocês estavam nesse circuito. Não era o André que estava, era, na época, quem que era? Era o Ivan, talvez, aqui de São Paulo, que era o líder desse projeto na Concremate, e a gente era junto com a Concremate nessa brincadeira. A Concremate era o Engineers, o Financing Engineers, e a gente era o Técnico, o Economics junto. E a conclusão nossa com o Santander, com o Odebrecht, é que a gente foi sem seguro. O pacote de seguros de Santo Antônio, dinheiro de 2009, era um pacote de 700 milhões de reais, e eles decidiram que não iam segurar nada. Foi sem seguro de responsabilidade civil, sem seguro operacional e sem seguro patrimonial. Voaram. Coragem. Que coragem. Que coragem, Fabião. Nenhum evento que tenha desabonado. Cara, óbvio que deu uma porrada de acidente com guincho que cai para a porra da turbina, de cara que tem um infarto no meio do pátio, de pedra que rola e quebra a perna do outro cara. Uma porrada deles. Marcelo, vai contando todos. Não soma 700 milhões, né, meu? Soma 1 milhão, 2 milhões. É porque ele não tinha trabalhado antes na Amazônia, porque eu trabalhei vários anos lá e o nosso lema era as leis de Murphy. Se tem alguma coisa que pode dar errado, dará. Das que não tem a menor chance de dar errado, algumas darão. Da Amazonas dão. Esses caras esqueceram as leis de Murphy, né? Esqueceram disso nesse projeto, cara, e foram na raça. E foram sem seguro durante toda a fase de implantação,
que é exatamente a recomposição. E aí, a hora que você começa a fazer essa recomposição, é que você vai entrar na última etapa da tua matriz de riscos, que é a alocação. E o engraçado é que, normalmente, quando os advogados terminam a alocação da matriz de riscos, eles querem dividir entre riscos assumidos pelo poder público e os riscos assumidos pela iniciativa privada, e fala, gente, isso é tão estúpido, porque, normalmente, o poder público estava aqui atrás. Ele era um agente mitigador, ele já mitigou, assumiu parte dos riscos. Eu quero saber dos riscos que sobraram, o que é que a gente vai mitigar, via contratos de seguros, via EPC, via isso, e dos riscos que a gente não vai mitigar, como é que a gente vai dividir eles? Aí sim, entre acionistas e financiadores. E aí, moçada, é que o bicho pega, porque todo o risco que o acionista falar, tá bom, eu assumo, não tem problema nenhum. O problema é que ele vai precisar apresentar uma garantia. E a gente começa a matar o nosso curso de Project Finance. É daí que vem a montagem da estruturação do teu pacote de garantias, quando, depois que você olha lá, fluxo de caixa do negócio, stand-by credit, etc., você fala, existe uma matriz de riscos que compartilha, e aí naquele montante de riscos que eu compartilho com o meu que o privado assume, ele vai ter que estabelecer uma fiança bancária, ou ele vai ter que estabelecer um ESA, mas normalmente acaba vindo, como vocês acompanharam o Rafa falando, o ESA é visto pelo BNDES como um instrumento muito incompleto dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, por via das dúvidas, eles pedem o ESA mais uma fiança bancária por trás. Eles falam, pô, mas aí é dose, né? Exato, é dose. E você tem que ter, se Deus quiser, um custo de financiamento do BNDES que justifique o sobrecusto de transação, que é você ter esses dois instrumentos lastreando, dando seguro para os teus financiadores. Aí você fala, mas eu consigo fugir disso quando eu vou para a debênture. Claro, o problema é que a debênture você emite, fica com a grana inteira no bolso, e aí você tem que fazer os investimentos, você está pagando juros sobre aquela debênture, enquanto o desembolso, você ainda não tem investimento para pagar. Você faz o carry negativo. Então, tudo, na verdade, não é uma conta de ganho, é uma conta de como perder menos dentro desse projeto, e o nosso business plan consegue responder de uma forma razoavelmente simples essas perguntas todas. Por isso, inclusive, aquele instrumental que vocês receberam todos na semana passada tem exatamente aquelas linhas para a gente lançar custo com fiança, debênture que é desembolsada de uma vez só, e aí se ela rola bullet ou se ela é amortizada por PMT, e aí quando que você tem carência, etc. É um projetinho, ficou bem bacana aquele modelinho. Falando claro nisso, Fernando, eu não vi isso aí, se foi encaminhado no WhatsApp ou porque eu não achei isso agora no data room aqui do Igor encaminhou. Grande Igor, eu não sei se ele chegou a jogar no data room, mas ele encaminhou no WhatsApp. Esse modelinho com todas as fontes de financiamento linkadas. Era aquele modelo de rodovia, lembra que a gente começou com o modelo bem rica? Aí a gente vinculou um monte de planilhas de financiamento nele. Ficou legal. Fernando, você falou que mandou alguma coisa no WhatsApp, eu não recebi nada no WhatsApp. Será que estou... Agora eu mandei uma... Não recebi nada. Eita, no Project Finance Turma 24? Isso eu recebi. O teu eu recebi agora do... o Igor do Rodanel eu recebi também, mas esse aí do Igor... Não tenho nada. Talvez tenha sido data, porque o Igor mandou no... Igor, joga no grupo, pelo amor de Deus. Ou joga no grupo, ou joga na database, chama-se Project Finance, foi tudo isso. O data room é melhor, que acho que todo mundo já pega, né, mano? Joga no data room, é que eu nem sei, acho que eu não tenho acesso ao data room. Mas, moçada, ficou claro, essa análise, desculpa, ela é sensacional. De coração. Sabe quantas pessoas nessa bosta desse país fazem essa análise? Se você pegar com o banco faz aquela puta pirotecnia, quebra por mês, vai para lá, constitui contas reservas.
Cara, me interessa. Eu quero saber como é que funciona the deal. What's the business? Decomposição de valor do projeto, observância dos drivers de variância de oscilação dessas variáveis projetadas de demanda, CAPEX. Por que é que esses números podem dar errado? Eu não quero saber a média, eu quero saber, claro que eu quero precisar da média para o modelo, mas quero saber por que isso pode dar errado. E se der errado, quanto errado isso daqui vai dar? Essas respostas estão lá, mas ninguém pergunta. A hora que você formula essas perguntas de maneira adequada, esses negócios começam a aparecer, você começa a observar quanto custa mitigar esses riscos, e a hora que você joga os mitigantes todos, você consegue enxergar. Pá, mitiguei tudo. O projeto tem que estar acima da linha d'água, que é a taxa de juros de uma NTNB. E aí você consegue afirmar: o projeto é viável, o projeto é inviável. O projeto é viável, excelente. Ninguém vai entrar no projeto para ganhar NTNB. Quais riscos eu vou começar? Qual é a melhor relação custo-benefício para eu botar risco de volta para o meu negócio? O que é que não vale a pena eu segurar? O que vale a pena eu segurar? E a hora que eu começo a botar risco de volta para o meu negócio, eu vou ter que sentar com o meu financiador e vai falar: mas tem uns riscos aqui. Você vai falar: tem mesmo, né? Então, agora a gente vai ter que ver quem fica com o quê aqui dentro. E aí começa a briga de cachorro grande. É uma conversa que raramente é divertido participar. Eu tive uma hoje de manhã, eu confesso que eu saí, quase fui dormir depois da reunião, eu estava meio cansado. Mas é isso. Fabião, diga lá, meu amigo. Não, só dando risada. Mas, Fernando, você trouxe... mas você sabe que esse é um tema interessante que você colocou, porque você faz essa análise toda e você incorpora a matriz de risco no projeto, né? E aí você toma a decisão, não participa, ou você participa com uma taxa de retorno mais alta, ou mais alta não, aquilo que te atenderia, né, e tudo mais, né? Aí vai para o leilão, chega no leilão, aparece lá um caboclo lá que deu lá, se você estava com 12, o cara chegou com 8, né? Eu falei, pô, aí volta todo mundo para casa e fala, o que foi que nós não fizemos, né? Aí, de novo, aí o próximo leilão aparece exatamente essa situação. E agora? Agora por quê? Porque aí você fica aquela coisa premente, é a pressão do acionista, né? Precisamos ganhar, vai ter que aumentar o negócio e tal. Aí você já conhece esse filme, né? Essa matriz de risco, você começa, é 5% de 5%. Aí você fala, tira, não sei o quê. O outro fala, não leva em conta, deu 10%. Mas a gente tira do outro item lá, não sei da onde e tal. E aí você vai construindo um projeto lá que você olha e fala, pô, mas a gente considerou mesmo, né? Quando você vai ver, eu tô ser mais realista, né, do que o rei, né? Assim, você começa a achar que você está sendo muito pessimista nas projeções e não sei o que e tal, e pronto. É um exercício difícil, né? Você tomar a decisão na hora e falar, poxa, né? Eu acho até, eu concordo com você. O Rodoanel de BH. Poxa, lá construtoras locais, lá o pessoal lá, não sei o que, tinha um preço. Eu estava na época lá com um grupo, né, da linha 6, sei o que, participou. Aí chega um grupo italiano tal e dá um desconto, dá uma diferença de 1 bilhão no projeto. Eu falei, cara, mas o que aconteceu aí? Como é que um cara desse consegue de fora vir aqui e dar né? Ele deve ter alguma coisa por trás, né? Há um financiamento lá, o Tesouro Nacional Italiano, que deve ser que é o mesmo acionista da Enel, por um acaso, né? Parece que ele estava querendo, vou vender a Enel e entrar no Rodoanel de BH, né? Sei lá, né? Então, mas aí a graça, vamos lá. Última coisa, vocês lembram quando a gente fez aquele trabalho lá de CAPM ajustado? Que a gente calculou CAPM como existe, é simplesmente uma correlação das ações lá de rodovias com Bovespa e dane-se, o resto é história. E aí você tinha o ajuste, aquilo lá é road mapping que a gente usa para fazer mapeamento competitivo. Não só a gente tenta colocar todos os nossos concorrentes visíveis, porque, óbvio, ele tem que estar dentro do espectro da luz visível, entre o infravermelho e o ultravioleta, porque ver um cara de fora louco de pedra, fudeu, não tem, ele está fora do espectro da luz. Mas lá você tenta ponderar quem vem, porque vem, como vem, dentro dessa contabilidade exatamente de um cara que topa entrar com uma rentabilidade menor do que
referências de mercado. Ele aceita aí um certo desconto exatamente por sinergias de negócio, ou por efeito portfólio, estratégia de entrada, tudo aquilo que a gente conhece. Mas, teoricamente, tem que ter uma explicação. Ou, simplesmente, o cara não fazia a mais vaga ideia do que estava fazendo. Nos dois casos que eu comentei agora, o da Carris, quem ganhou a privatização da companhia lá em Porto Alegre foi uma empresa operadora metropolitana. E aí, das duas, uma. Claro, o cara conhece muito bem o mercado, ele sabe o tamanho da encrenca que ele estava pegando, ele pode ter uma puta sinergia, com certeza, entre os negócios, ele pode ter uma informação privilegiada que a gente não tinha, ele tem N razão, ou ele pode ser simplesmente louco, ele queria lá aumentar o tamanho da empresa dele, comprou um ativo ruim para ter um ativo grande. Mas é um ativo grande e ruim. Tudo bem, mas ele queria ter um ativo grande, e isso acontece em uma série de situações. O segundo, eu não sei dizer, porque quando foi o presídio de Erechim, a empresa que ganhou é uma empresa aqui de São Paulo que tem porte. Então, eles não parecem ser novos, mas também nunca operaram presídio. Afinal, quem tinha operado presídio é o nosso cliente. Então, você não faz a menor ideia, você não fazia ideia de onde ele estava se metendo, ou se ele sabia muito bem onde ele estava se metendo e ia usar a musculatura dele para conseguir condições operacionais melhores do que as nossas. Mas não é brincadeira, tocar presídio é pedra, cara, é osso. Presídio não é brincadeira. É a PPP mais legal que existe. Só é incrível para aprender, só não é bom para ganhar dinheiro. Moçada... Ainda mais com o PCC aí à solta, né? Total. Renatão, vocês estão brincando. A GPA, no começo, quem era a secretária de planejamento de Minas, se não me engano, era a Doroteia Werneck, pode ser? Que é uma pessoaça, cara, na época da Anastasia, top. A hora que mudou o Pimentel, eles soltaram todo o PCC para lá. Cara, quando veio o PCC, a média de salários, de monitores, etc., a média dos salários dos funcionários operacionais e administrativos do nível abaixo de gerente de gestão era tipo 3,5, 4 mil reais da GPA. A média da renda dos presos na GPA era tipo 80, 90 mil reais, cara. Não tinha ladrão de galinha, tinha meia dúzia de ladrões de galinha e o chefe do tráfico. Como é que você deixa um cara que ganha 3, 4 mil reais como responsável por cuidar, manter encarcerado um bando de gente que ganha 200, 300 mil reais com tráfico? Assim, cada preso que era liberado, eles abriam, óbvio, as portas do presídio, aí encostavam uma Blazer blindada e saía a Blazer blindada cantando pneu com 3, 4 carros de escolta atrás. Como é que você toca um presídio desses, cara? Não dá, né? É uma brincadeira, cara. É muita fé na resiliência humana e na seriedade moral humana. É complicado, cara, para não deixar um cara desse cair em tentação. Caiu um funcionário teu em tentação, um funcionário que cai em tentação... Já era, né? Presa. A gestão inteira presa. A gestão inteira vai para cadeia. Puta, não é brincadeira tocar essa coisa, cara. É isso. Você tem que saber qual é o risco que você está correndo e quando você mitiga tudo isso, quando vale a pena tocar ou não vale a pena tocar. No caso de Erechim, os caras fizeram uma conta como se fosse quase que um negócio imobiliário. Você constrói e você tem lá um negócio imobiliário para tocar. Não é um negócio imobiliário. Tocar um presídio não é um negócio imobiliário. Conceitualmente é. Não, conceitualmente continua não sendo. É um puta de um serviço complexo, super vulnerável, super exposto, super perigoso e que você tem que construir um imóvel para tocar o serviço. Só isso. Cara, é complicado. É complicado pra caramba. Fechados, moçadinha. Quarta-feira da semana que vem voltamos nós com Rafael Vanzella para dar início ao setor de jurídico do nosso curso e encerraremos ele muito em breve. Grande abraço, moçada. Um bom feriado na quarta-feira. Um ótimo final de semana. Nos vemos na semana que vem. Obrigado, gente. Bom feriado aí. Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Fernando, um abraço.